Para nós iniciar, vamos pro nosso pop. Pode passar a página aí. O pop do Mid Fade. Página número 11, aula 3. Eu quero que tu vá me ajudando igual ontem, tá? Primeiro, verificar para qual lado o cliente usa o cabelo e se existe alguma conexão dos lados. Pra gente começar um cabelo, toda vez, Patrick, tu precisa entender o que é esse cabelo aqui, ó. Vou pegar o meu peito para ter uma noção. Esse cabelo tá conectado para as laterais? Tá. Ele não tem nenhum degrau, ó. Tá vendo que ele tá sem corte? Ele tá totalmente conectado. A gente vai fazer um mid fade aqui e vai manter ele conectado. Só isso. Esse é o que muita gente negligencia e simplesmente pega a máquina e vem passando. Mas não é assim. Você precisa entender, olha, ele usa o cabelo batido para frente e as laterais são conectadas. Entendendo isso, a gente está pronto para iniciar o degradê. Fazer a divisão do cabelo de acordo com o corte que o cliente pedir e definir a altura do degradê. A gente já sabe que vai fazer o mid. E aqui, nesse caso, não precisa dividir o topo. Por que não precisa dividir o topo se as pessoas falam que precisa? Nesse caso aqui, ó, o cabelo dele não tá tão comprido. Dividir o topo serve para organizar. Nesse caso aqui não tem o que organizar. Seria tempo desnecessário, tempo gasto, fazendo uma divisão quadrada aqui para separar o que é topo do que é lateral. Porque aqui nós não precisamos. Tu vai vir com a máquina e não vai invadir a parte do topo. Se esse cabelo fosse liso e caía uma franjona aqui por cima, aí sim. Se não, não. Então aqui tá pronto para iniciar já. No nosso pop diz assim, iniciar passando o pente número 2 nas laterais em movimento reto, mantendo a aresta. Uma coisa que tu tem que lembrar, sempre nessa parte da organização inicial, tem que ficar bem posturado para fazer o corte. Se tu simplesmente deixar ele baixo lá e fazer o corte assim, não vai dar boa. Então sempre é justo, ó. Altura ideal para o meu cliente estar. Altura do peito. A cabeça do meu cliente tem que estar à altura do meu peito. Assim eu consigo trabalhar com postura, não preciso ficar baixado, não preciso trabalhar lá em cima. Consigo ter uma visão clara, às vezes aqui na parte da nuca vai sofrer um pouquinho. Aí tu pede pro teu cliente baixar um pouquinho a cabeça para frente, você vai lá e corta. Então a altura ideal é essa aqui. Ah, tá, eu tô com dificuldade. Ajusta a cadeira. Eu vejo muito aluno se batendo assim, tipo, tô perdido. Meu Deus, tô sem postura. Só é dar 2 pisadas na cadeira que ela levanta. Pente número 2 na máquina, então. Peguei o pente número 2 aqui. Lembra o movimento que a gente usa? Movimento reto. Sempre que for iniciar um corte de cabelo, nós precisamos fazer uma limpeza geral. Imagina se a gente vem marcando com a zero com todo esse volume de cabelo aqui na lateral. Aí lascou. Tu vai ficar muito perdido, entendeu? Então, ó, pente número 2 na máquina, movimento reto. Entrei com a máquina aqui, ó. Passei lá em cima. Entrei, passei lá em cima. Esse é o movimento inicial. Lembra que a gente tem que manter o volume de aresta, isso aí. Sempre movimento reto. Meu modelo tá HDiudo hoje, cara. Olha aí, eu tô fazendo essa limpeza inicial. Essa limpeza inicial ela é fundamental para você cortar bem o cabelo. Se eu fosse marcar com a zero aqui, deixa eu fazer uma simulação aqui. Olha aí, não ia dar liga, entendeu? É por esse motivo aqui, ó, que quando eu marco com a zero aqui, ó, e o cabelo tá desse tamanho, que eu venho com a zero inicialmente, esse é o primeiro passo. E começo passando a 2, ó, no movimento reto. Veja. Isso aqui tá fazendo uma limpeza na lateral aí, tirando todo esse excesso de cabelo, para que eu consiga, de fato, fazer um degradê limpo depois, né? Só não tô nem vendo como que vai ficar bom o degradê. Aqui atrás a mesma coisa, o movimento também precisa ser reto, muitas vezes a gente pega e arredonda na parte da coroa, mas não dá para arredondar, tá? Tem que manter volume ali. Hoje, na barbearia moderna, a gente cuida muito essa questão de proporção. Não é só arredondar olhando de frente. Hoje, cara, a barbearia evoluiu tanto que nós se preocupamos com o cliente de perfil. Então, se o cliente está de perfil e está arredondado, já não é um padrão de muitas barbearias. A gente cuida hoje para manter essa coroa, para ficar algo mais harmônico. Olha aqui como não fica achatada essa parte de trás. E antigamente era muito comum pegar a máquina e subir. Hoje, na barbearia moderna principalmente, a gente proporciona, né? A gente cuida das proporções e cuida para ter mais harmonia, né, na curvatura do crânio e tal, para estar compensando isso com o cabelo. Feito isso, próximo passo do pop, para fazer a marcação inicial da zero,
a gente vai fazer mid fade. Lembra que são 2 dedos de altura na lateral pra gente fazer o mid fade. Então, ó, não é aqui em cima da orelha, é aqui encostado na orelha que a gente vai fazer essa marcação. Encostei na orelha, vou marcar. Tá vendo o movimento de marcação? Eu não uso a marcação assim. Provavelmente tu já viu o vídeo assim. Eles começam raspando até com acabamento. Só que quando tu faz isso, tu entende que essa lâmina aqui, ó, da frente é a lâmina que mexe. E essa lâmina fica muito rente na cabeça quando tu marca assim. Aí fica mais curto do que quando você marca assim. E depois, para tirar essa marcação, tu sofre. Então, ó, a marcação inicial tem que ser assim, ó. Ah, até onde que eu vou com essa marcação da 0 inicial aqui para não se perder? Até o final da orelha. Marcou reto até o final da orelha, aí sim depois vem a cereja do bolo. Tu vai precisar marcar aqui na parte de trás. E lembra qual que é a diferença de altura? 1 dedo a mais. Então se eu marquei com 2 dedos de altura lá na parte da lateral, aqui eu vou usar 3 dedos de altura para estar fazendo a marcação da 0. Eu posso vir limpando já, tá? Quando o degradê é só da 0 assim, ó, pode vir limpando. Só que agora eu preciso ligar essa marcação aqui nessa aqui. E ficou muito fácil, porque eu já tenho as duas referências. Eu tenho essa marquinha aqui e essa aqui. Agora eu só vou fazer isso aqui, ó. E ficou pronto. Feita a conexão, entendeu? Já posso vir limpando para já ir deixando pronto tudo isso aqui. Já com a marcação da 0 feita, agora a gente vai ter que ir para o próximo passo do pop. Qual que é? Depois de feita a marcação da 0, a gente tem que criar a marcação da 1. Criou a marcação da 1, ela tem que replicar a marcação da 0. Então, ó, a marcação da 1 tem que ser exatamente no mesmo sentido que a 0. Não adianta eu fazer na diagonal aqui, sendo que eu preciso só replicar essa primeira marquinha, ó. Então eu subo com a 1 e puxo. Movimento de marcação. O movimento de marcação ele é importante ser feito para conseguir deixar bem nítido. Lembra que eu te falei antes? Quando você deixa nítidas as marcas, você não se perde durante o processo do degradê. Ó, subi, puxei. Tá vendo que tá ficando a marcação bem certinha? Basicamente, ó, uma marcação de 1 dedo e na mesma direção que a marcação da 0. Ó, subo e marco. Próximo passo do pop agora, já tem a marcação da 0, 1 e 2. Iniciar o disfarce de cima para baixo. Qual que é o pente? Marcação da 0, 1 e 2. O que vai remover 100% é um conjunto de pentes a marquinha da 1 para 2. Agora a 1,5, alta, média e baixo, só vai clarear essa marcação da 1 para 2. Não vai tirar 100%. Então eu venho usando ela alta, intermediária e baixa para clarear. Mas o que vai mesmo tirar 100% dessa marcação é quando eu usar o pente número 1, alto e intermediário. Tu entendeu que é uma conexão completa? Tipo, ó, 2, 1,5, alto, médio e baixo, 1, alta e média, aí eu já cheguei na marcação da 1 que eu fiz. Cara, é lógico, quando tu entende isso, ó, recebe. Sempre, lembra qual que é o movimento de tirar a marcação? É isso aí, ó. Usei a 1,5 para clarear a marquinha, beleza. Só que o que vai tirar agora é o pente número 1, alto e intermediário. E tu já vai começar a ver, ó, que eu fazendo o movimento de cesão, com a 1 alta, já vai finalizar quase 100% da marcação, olha ali. Isso aqui é muito importante entender para cortar um cabelo. Quanto mais espaçados os fios, mais fácil de fazer a transição. Por quê? Na verdade, o degradê, ele não é uma sequência de pentes, ele é uma sequência de cores, branco, cinza e escuro.
E quando ele tem mais espaçamento entre os fios, fica muito mais fácil de remover a marcação. Porque essa parte que era para ser cinza, ela fica cinza muito mais fácil porque ele tem muito espaço entre os cabelos. Conseguiu entender? Então, quanto mais branco for o cabelo e quanto mais espaçado, mais fácil de fazer a transição do degradê. Olha, usei a 1 alta e intermediária agora, ó, e já vai finalizar 100% da marquinha. Muitas vezes pode olhar para esse degradê, quando ele é mais espaçado, e achar que tem problema, porque aqui na parte de cima tá mais escuro. Mas isso aqui é super normal. Porque depois com a tesoura de desbaste, a gente vai conseguir, além de tirar essa marcação, esse peso que tem aqui, ainda manter uma aresta quadrada. Então, ó, usei a 1 alta e intermediária, como tá no nosso pop, já finalizei toda a marquinha. O que que tu pode entender? No nosso pop, toda vez ele tem uma instrução do que tá acontecendo. Tu viu que ele falou assim, ó, a 1 alta e média vai finalizar a marcação da 1 para 2. Então, não te deu uma instrução, ele falou o que aconteceu, e realmente aconteceu. No próximo passo do pop, tem o que precisa ser feito, que é trabalhar na marquinha da 0 para 1 com o pente alto, médio e baixo. Inclusive, vocês do YouTube, se vocês desejam adquirir todos os pops e todos os cortes de cabelo, vai aparecer um QR Code aqui pela tela, para que vocês possam estar adquirindo todos os pops por R$ 49,90, tá bom? Meia alta, movimento Czão, que é um movimento que tira a marcação, e vou ser feliz. Tu vai ver muito na internet a técnica 2 pentes. Os caras usam só o meio e o 1,5 para fazer o degradê. Só que isso não é o melhor para o barbeiro iniciante. A promessa é que é um corte mais rápido, a promessa é que é um resultado melhor, só que existem etapas da vida. É o que eu te falei ontem, principalmente na barbearia. Tu não começa de cima, tu começa de baixo. Então se você pegar uma técnica 2 pentes que requer alto nível de habilidade, de um movimento correto para fazer a transição meio que no flow, tipo, só no movimento, o iniciante se perde. E é por isso que eu passo para você e ensino os iniciantes hoje o método de marcação, porque é um passo a passo, entendeu? Ele é muito detalhado. É o que eu te falei antes, imagina, da 0 para 1, se eu usar a 1, tá aqui, abaixo da 1 tem a meia alta, abaixo da meia alta tem a meia média, abaixo tem a meia baixa, aí tem a 0 alta, 0 média e 0 baixa. É uma conexão inteira, entendeu? Fica mais fácil de pegar. Intermediária. A shaver, a gente só vai aprender a usar ela depois da terceira, quarta aula aí. Por quê? Existe uma sequência. 0 da máquina, 0 de acabamento de baixo para cima, assim. Aí é 0 de acabamento de ponta cabeça, daí vem a shaver. Se tu pula algum desses processos, a shaver marca. Então precisa ser essa conexão. Se tu vir, aqui eu passei a 0 da máquina, né? Se eu passar a shaver aqui, vou criar um degrau que eu não vou conseguir tirar. Então precisa ter essa sequência. Muitas pessoas fazem esse movimento aqui, mas às vezes dá a impressão de que é de baixo para cima. Mas eles estão batendo de cima para baixo na marquinha da shaver para tirar. Isso é um macete que a gente usa quando fica uma marquinha não tão nítida, mas uma marquinha chata. Só vai dando uns toquezinhos ali com a shaver, ela vai tirando. Agora eu já tô na altura da meia baixa, tá? Ia ser tão mais fácil se os clientes não tinham orelha, né? Ia ser bem mais fácil pra fazer o degradê, cara, tá louco? Uma vez um dos meus colaboradores atendeu um cara com meia orelha, sabe? Meia orelha, mano. Acho que aquele cara foi projetado pra... não, pra ser cliente da barbearia, mano. Porque a orelha dele só era metade daqui pra baixo. Ele não tinha orelha daqui pra cima, assim. Então daqui pra baixo não atrapalhava nada, né? E daqui pra cima, cara, pouco bom fazendo degradezinho assim. Eu acho que é o sonho de todo barbeiro, mano. Um cliente... Não, Deus o livre, não quer que os clientes perdam a orelha, né? Mas fazer só pra ver a sensação. Finalizou a marquinha da meia. Qual que é o próximo passo do pop? Finalizar a marcação restante que tem aqui com o pente 0 alto e médio. Tu sabe por que não tá falando pra tu usar a 0 baixa aí? Não tá falando pra usar a 0 baixa pra conectar esse degradê aqui, ó. Porque nós criamos a primeira marcação com a 0 baixa. Então mentaliza comigo que loucura é isso. 0 baixa. E qual foi o último pente que eu usei para clarear aqui essa marquinha? Meio baixa. Então da 0 baixa até a meio baixa só tem duas regulagens de alavanca, que é a 0 alta
e a zero intermediária. Não precisa usar a zero baixa, porque ela já tá aqui. Eu não preciso usar a meia de volta, porque ela já tá aqui. Eu só preciso usar isso que tá entre os dois. E o movimento da zero é o que nós diminuímos um pouco o movimento, tá? E o Czão, ele não fica grandão. A amplitude diminui, mas o movimento é o mesmo, ó. Tu pode ver, ó, que eu passo em cima da marquinha, ó, e faço isso aqui, ó, mas em uma proporção menor. Agora eu vou usar a intermediária aqui pra você ver, ó. Não usei a baixa, tá? E olha ali. Tá vendo como zerou a marcação? Por quê? A zero baixa já foi usada. Agora eu já conectei a zero alta e a zero intermediária na zero baixa. Vou finalizar toda essa lateral aqui. Movimento de tirar a marcação. Agora a amplitude dele vai diminuir um pouquinho. Uma dúvida que surge em todo iniciante. Posso iniciar o degradê de baixo para cima? Tirando a marcação da 0 para 1 e da 1 para 2 e não da 2 para 1 e da 1 para 0? Não. Sendo iniciante, não. É a pior coisa que você pode fazer. Porque tu vai tirando a marquinha da 0 para 1 e vai subindo. E tu viu que no início a gente delimitou o máximo de altura da 1 aqui, ó. Só que quando tu começa a tirar a marquinha de baixo para cima, essa marquinha não saiu e tu já tá aqui, ó. Aí tu vai para 2, daí tu vai para 1,5 e vai subindo o degradê e não existe mais um mid fade. Aí já tá aqui em cima a máquina e se perdeu. Então parece ser mais fácil, porque, nossa, se eu marcar com a 0, depois ir para 0 intermediária, para subir mais um pouquinho e depois ir para 0 alta, eu finalizo 100%. Não, mas não é assim. Na teoria é bonito, na prática não é assim. Se eu tivesse chegado aqui e usado a 0 alta e ficado assim, eu não usaria mais 0 intermediário. Finalizei. Pensa que o pente que vem não tem pente que vem depois. Quando é da 1 para 2, tu precisa usar todos os pentes, porque se tu não usa todos os pentes, tu não preparou para vir com o próximo pente. Já tá com o degradê finalizado. Vamos pro próximo passo do pop. Fala para mim aí qual que é. Se criou alguma marcação no degradê, volta 2 pentes antes. Como assim? Tô tirando a marquinha da 0. Vou usar a 0 e criei uma marcação. Eu vou voltar, não vai ser na meia, eu vou voltar na 1. Voltei na 1 baixa e essa marquinha tá aqui. Aí eu uso a 1 baixa nessa marquinha, aí eu uso a meia alta nessa marquinha, uso a meia baixa nessa marquinha e uso a meia alta, intermediária e baixo. Aí ela já vai dar uma baita de uma clareada. Aí essa marquinha que tu criou com a 0, agora tu vai vir com a 0 alta e intermediária dando os toquinhos em cima vai tirar. Por isso que sempre que criar uma marcação, volta 2 pentes. Isso vai te ajudar demais no dia a dia, tá? Eu fiz o degradê da 0 da máquina. E a gente vai fazer o acabamento do degradê na 0. Só que o acabamento do degradê na 0 é só aqui no pezinho da frente. Não existe acabamento aqui, ó. Tem gente que faz degradê na 0 e quer fazer acabamento quadradinho aqui, ó. Já é na 0, porque ele quer terminar sem acabamento. Então eu vou fazer um acabamento, eu cometi esse erro durante um tempo. Quando tu vai fazer o acabamento do degradê na 0, tu pode fazer isso aqui, ó. Dá leves toquinhos com a máquina de acabamento, porque a máquina de acabamento é menor do que a máquina de corte. Então veja como já dá um destaque, como já clareia mais. Aqueles pontinhos pretos, que nem aparece aqui, ó, eles já não aparecem mais, porque a minha máquina de acabamento já tirou, entendeu? Agora eu vou fazer o único acabamento que é devido de um degradê na 0, que é esse aqui, ó, pontinha da máquina. E aqui na frente, sempre, esse acabamento aqui na frente é uma coisa que pode te fazer perder muito o cliente. Porque tem gente que não gosta de desenhar. Imagina um vivente com uma testinha dessa aqui, com acabamento aqui, ó. Então sempre seja cauteloso. Se você quer fazer esse acabamento, pergunta pro cliente, ó, posso fazer esse acabamento mais definido? Eu sempre faço isso aqui, ó. Tá vendo que quase nem dá pra ver o que eu fiz? Mas a gente consegue ver que estão todos alinhados. É isso. O principal intuito desse acabamento aqui, ó, é fazer o básico, né? Aqui na parte de trás eu também passo a maquininha de acabamento, ó, pra deixar mais limpinho. Agora a gente vai cortar o topo. Como diz no nosso pop, molhar toda a parte de cima. Então, vou começar molhando. Pra tu cortar o topo, cara, tem que estar molhado. Tem muita gente que fala do corte seco e tal. Existem algumas ocasiões, mano. Eu faço um corte seco, sem nada de água assim, quando é um cabelo muito escorridão e tem uma divisão natural meio estranha em cima assim, e eu corto é todo na tesoura. Aí eu faço com ele seco.
mas 98% das vezes é cabelo molhado. Cabelo seco, muitas vezes vai só te atrapalhar, fica ruim de pegar a mecha, é bem complicado, tá? Então, com o topo molhado, com o topo desembaraçado, eu preciso fazer a guia. Eu uso o Leave-In, tá? O Leave-In é um produto anti-frizz, ele vai deixar o cabelo muito mais macio para eu conseguir fazer a mecha guia. Eu uso o Leave-In da Chegou Cosméticos, que hoje pra mim, cara, é um dos melhores que eu já usei, tá? Ele é muito bom mesmo. Vou passar aqui, ó, em toda a parte do topo e principalmente nesse cabelo, que é um cabelo mais ressecado por ser ondulado. O porquê que os cabelos ondulados são mais ressecados? Pelo motivo de que até o óleo natural do couro cabeludo fazer a voltinha do cacho e chegar até a ponta do fio, que é quando hidrata, porque o que hidrata é o óleo natural do couro cabeludo, ele é lavado. Então, tipo, pra fazer um cabelo liso, o óleo natural do couro cabeludo vai até a ponta tranquilo. Só que no cacheado não, até ele dar a volta essa oleosidade para chegar na ponta, já tá na hora do cliente lavar. Então ele sempre tá lavando e nunca hidrata a ponta do fio. Por isso que o cabelo cacheado ondulado ele é um pouquinho mais ressecado sempre. Na barbearia mesmo a gente sempre opta em vender alguma hidratação, um leave-in pro cara conseguir estar cuidando do cabelo no dia a dia. Passei o leave-in em toda a parte de cima, vou pentear esse cabelo para frente. Vou deixar ele bem grudado aqui, ó, na cabeça. Agora eu vou fazer a guia de aproximadamente um dedo aqui, ó. Cabelo cacheado, se for menor que isso, vai ser um pouco mais difícil de você fazer a guia. Mas dessa altura aqui em diante, os 2 dedos para mais na altura de cima, vai ficar mais fácil. Tá vendo aqui, ó? Como consegue fazer a guia, ó, bem certinho. E seguindo o nosso pop agora, nós devemos cortar a parte do topo. Então vamos definir uma altura, sempre lembrando que para cortar o topo do cabelo cacheado, tira de menos do que de mais. Por quê? O cabelo cacheado, quando você pega ele aqui, ó, você estica a mecha. Beleza, vem aqui e deixa 2 dedos de altura, só que quando esse cabelo seca, o que ele faz? Enxuga, ele encolhe. Então nunca tira, tipo assim, se o cliente pediu para tirar um dedo do topo, tira 0,75. Tira de menos do que de mais, porque se tu tirar de mais, vai arrumar pra cabeça, o cara vai ficar enchendo teu saco. E sendo que é uma coisa que ele pediu, só que eles não entendem. E muitos barbeiros fazem a cagada de não explicar. O cliente não tem, às vezes, um nível de consciência que o cabelo dele pode enxugar. Então, sempre a gente deve estar explicando pra ele, entendeu? Ó, vamos deixar aqui a parte da frente um pouco maior do que a parte de trás. E pra deixar a parte da frente maior do que a parte de trás, nós usamos o ângulo de 30 graus, tá? Ó, vou usar aqui, ó, 2,5 dedos, bem dizer, de altura na parte da frente, ó. E vou começar a direcionar a minha guia no ângulo de 30 graus, tá vendo? Eu pego aqui, ó, acho a guia que eu já fiz, 30 graus para trás e direciono. E vou seguindo assim até a parte de trás, mas na parte de trás eu não achato a cabeça dele. Eu não vou pegar e terminar em 0 aqui, ó. Não, eu vou terminar reto, porque reto assim, ó, eu termino no ângulo de 30 graus, preservando a nossa coroa. Criei a minha guia, coloquei o cabelo dele para a direita. E agora vou cortar a parte da direita. Peguei a mecha aqui da direita, ó, empurrei o pente para cima. Tu viu ontem que o que é o importante para cortar o topo, né? Tu tem que empurrar o pente para cima e não tirar ele, principalmente num cabelo cacheado. Imagina, coloquei a mecha aqui, tirei o pente, subi os dedos, olha a bagunça. Agora olha isso aqui. Peguei aqui embaixo, empurrei a mão esquerda, não puxo a mão direita, eu só firmo o peito aqui, ó, empurro. A hora que a mecha guia começou a sumir, eu tiro. Olha aqui, ó, como eu não tenho dificuldade nenhuma para cortar esse cabelo. Diferente se eu tirar o pente antes. E algo muito importante também é o ângulo dos meus dedos, ó. 90 graus. Harmonia do corte, lembra? O ápex é sempre maior. Então quando a gente faz 90 graus, nós compensamos a parte do ápex, deixando menor no ápex e maior nas arestas. Se tu pegar, e quando tu vai pegar a mecha, deixar assim, ó, tu cansa muito teu ombro. O que eu faço? Eu apoio mesmo a mão aqui, ó. Apoio a mão na cabeça do meu cliente, ó, e empurro os dedos. Não puxo o pente, entendeu? Só que esse apoio do braço aqui, ó, ele é fundamental para tu trabalhar com postura, cara. Olha só. Apoiei a mão na cabeça dele aqui, ó. Olha o jeito que eu trabalho. Agora imagina tu cortar 15 cabelos num dia. Não tem ombro que aguente, mano. É muito comum, principalmente barbeiros da velha guarda aí, ter problema de ombro. Porque eles trabalhavam muito sem postura antigamente. Hoje em dia, cara,
tu pode trabalhar com postura total. Inclusive é um dos nossos pontos principais do curso hoje. A gente vê que a gente tá sempre cobrando a postura. Fica reto, arruma a cadeira, sobe e tal. Porque a gente sabe que o que vai garantir a tua longevidade na barbearia é a qualidade que você vai trabalhar. Postura, você ficar encurvado, sempre de frente pro cliente. Cortei toda a direita aqui, ó. O que é importante? Tu não pegar uma mecha assim, ó, em tudo o dedo aqui, ó, e vir cortando ela até o final. Porque o que acontece? Aqui, você vai cortar o dedo. Então, usa a falange do meio até a ponta. Usando essa falange aqui, ó, tu consegue cortar só até aqui, ó. Olha aqui. Fechou. Se precisar cortar mais pro lado ou mais pro meio, pega mais uma mecha. Olha aqui. Olha aqui ali. Pega mais uma mechinha e corta. E a gente costuma chamar de barbeiro vadio. Esse que pega uma mecha de cabelo desse tamanho, começa cortando aqui da frente e vem até atrás, adivinha? Vamos fazer a mesma coisa pro outro lado agora. Coloquei o cabelo tudo pra esquerda. Subi. O que tem aqui? Aqui. O ângulo dos meus dedos, 90 graus. Ó. E vou seguindo até a parte de trás. Quando tu cria mecha guia, cara, tu não vai se perder no topo. Porque tu tem uma base a ser seguida. As pessoas vão dizer, ai, vamos fazer sem guia porque a guia toma muito tempo. Mas é aquela questão do quanto mais devagar, mais rápido. Perde tempo fazendo a guia, que tu não vai perder tempo se perdendo no corte depois. A galera hoje tem uma mania de complicar, cara, o que já tá descomplicado, velho. Se a guia é uma parada que vai facilitar, por que os caras tentam fazer sem elas? Cortei todo o topo no nosso pop. Tá falando o quê? Depois que cortar todo o topo, tu precisa aferir a parte do topo. Só que no sentido contrário. Então, se eu cortei todo o topo assim, eu vou aferir todo o topo assim. E o porquê que é importante aferir o topo? Olha isso aqui. Tá vendo? Alto, baixo, alto, baixo. Isso aqui acontece quando a gente dá um espaço muito grande de uma mecha na outra. Por exemplo, eu vim cortando assim, né? Inicialmente. Agora imagina que eu peguei uma mecha aqui, ó. E depois a outra eu fui pegar só muito pra trás. Então esse cabelo que ficou entre meio vai ficar maior. É por isso que a gente deve aferir o topo. Então, ó, puxei esse cabelo aqui, ó. Ó, achei uma ponta. Só vou cortar a pontinha, não vou criar um novo corte. Olhou a pontinha, tira ela, assim tu vai conseguir deixar bem mais parelho. Aí o teu cliente vai conseguir arrumar o cabelo em casa, porque muitas vezes de que tu só consegue arrumar na barbearia e o cara não arruma em casa é por causa disso. Cheio de ponta e coisa lá. Cortei todo o topo, mano. Agora, eu vou fazer uma conexão em 90 graus da parte de cima com a lateral, mantendo o volume da aresta. O que eu vou fazer, ó? Peguei com o meu pente aqui, ó. Tá vendo? Quando eu olho aqui embaixo, eu acho uma guia. E essa guia conecta com a parte do topo. E para cortar, mesmo que seja de cima para baixo, eu não preciso ficar sem postura. Olha aqui que o meu ombro não tá levantado. Tá vendo que eu tô cortando com postura, mesmo que seja a parte de cima? Ah, mas e do outro lado, que fica aos contrários? Aí tu vai virar o teu cliente de frente, ou no caso da bancada, tu vai de frente pro teu cliente e tu vai fazer isso aqui, ó. Olha a postura. Para conseguir fazer a conexão em 90 graus. Só que não adianta também tu preservar a aresta até aqui, agora tu vir encostar os dedos na cabeça aqui e tirar tudo isso aqui, ó. Aí você lasca a aresta que você manteve até agora, né? Então sempre em 90 graus. De preferência, como nós vamos fazer pente corrido ainda depois, se tu quiser fazer isso aqui, ó, tá em 90 graus, ainda fazer um tchutchu pro lado aqui, ó, dá pra fazer. Antes que tu tire de menos do que tu tire de mais. Tirou de mais, só no próximo pra corrigir. De menos, tu vai tirando um pouquinho mais. E eu vou fazer essa conexão em 90 graus, ó, em toda a lateral. Isso aqui vai tirar 100% da marcação? Não vai. Mas vai clarear já bastante. Vai facilitar para o pente corrido. Se essa franja aqui tivesse compridona, eu não ia simplesmente botar ela pro lado e conectar em 90 graus. Aí a gente faz uma conexão em 45 graus da franja. Que nós deixamos a franja maior do que a lateral, ó. A gente faria uma conexão assim, ó. Deixando em 45 graus, aí a parte do meio aqui ia ficar bem comprida, que quando nós colocássemos pro lado ela ia conectar. Só vamos fazer essa conexão em 90 graus, preparando para fazer o pente corrido para conectar, quando o cabelo é curtinho, quando a franja não atrapalha essa pegada,
Ou então quer conectar o topo com a lateral assim? Tira a franja da jogada, se a franja for muito comprida, e daí, ó, tirei a franja, agora eu venho fazendo a conexão. Depois eu faço a conexão da franja em 45 graus, entendeu? Já conectamos com a tesoura em 90 graus. Agora, para finalizar a cereja do bolo, eu vou pegar aqui, ó, o meu secador. E o nosso pop diz para secar todo o cabelo para baixo, para finalizar 100% a conexão. Então o que eu vou fazer, ó? Peguei o meu secador, eu vou colocar no morno e vou secar o cabelo dele todo para baixo e tu vai ver o porquê disso. Uma marcação que antes a gente não via, agora a gente vai ver. E é nisso aqui, ó, que nós vamos trabalhar o pente corrido agora. Com a tesoura de corte e tesoura de desbaste. Tu viu que antes não aparecia tão nítida essa marcação. Agora com o cabelo seco, que é o jeito que o meu cliente vai usar no dia a dia, aparece. Por isso que a gente precisa secar para fazer a conexão 100% do topo com a lateral. Agora é o pente corrido pra gente finalizar, né? Lembrando, tesoura de corte tira o quê? Degrau. Tesoura de corte tira degrau. Tesoura de desbaste vai tirar a sombra. Então, ó, coloco todo esse cabelo aqui pro lado, ó, e venho trabalhando em cima dos degraus desse cabelo. Tu pode ver que quando a gente tira o degrau, ó, fica muito mais harmônico, ó. Ó. Quando a gente faz essa conexão em 90 graus, lembra aquelas pontinhas que cria quando a gente vem aferindo na parte de cima? Pode ser que fique também. Então, quando tu faz o pente corrido, vou te mostrar aqui, ó. Quando tu faz o pente corrido, olha aqui como tá maior. Aí tu vem também no pente corrido, ó, conectando e tirando esse degrau. Olha aqui, vamos ver aqui na frente. Tá vendo? Aqui saiu todo o degrau. Depois que saiu todo o degrau, o que me resta é fazer a conexão com a tesoura de desbaste. Porque a tesoura de desbaste vai tirar som. E o que é importante, ó? Tá vendo esse pentinho aqui? Que tem uma ponta mais fina do que a outra. Ele vai te ajudar a ter mais precisão. Mas antes, tu começa pela parte grossa do pente. Ó. Parte grossa, como que a gente tá pulindo, vem do mais grosseiro para o mais refinado. Então, ó, parte grossa do pente. Lembrando que o pente corrido não é só dar umas batidinhas de tesoura e parar. Tem que continuar. Ó, depois eu venho com a parte fina. Trabalhando em lugares específicos, onde eu preciso. E vejo como ele vai fazendo a conexão bem certinho. Ó. Vamos ver aqui, ó. E a conexão, ela não é dar uma tesourada louca. Tem que olhar, entendeu? Ó, parei. Eu gosto sempre de dar uma afastadinha assim, ó. Lembrando que quanto mais afastado o cabelo, mais difícil de ficar um degradê bonito. Isso é uma coisa que tem que ter consciência. Você que está começando agora, vai ver umas referências na internet e tem como preencher todas essas falhazinhas com lápis 6B. Aí tu vai tomar aquilo de referência e não vai conseguir executar num cabelo igual esse aqui, vai se frustrar. Mas é porque a realidade da barbearia é isso aqui. Não aquilo. Aquilo lá é um corte produzido em 2 horas. Esse aqui é um corte rapidinho que a gente faz no dia a dia. Então, se quer produzir, e é importante que você tenha cortes produzidos para postar, que é o corte que promove, que nós chamamos, aquele corte que é tipo os lanches do Burger King, sabe? O Burger King, você vai lá, umas fotos bem bonitonas do lanche, chega lá é um negocinho desse tamanho. Por quê? Eles atraem através da imagem, mas o alimento é bom. Então quando você vai promover o teu trabalho, por que tu vai tirar uma foto de um degradê assim e vai postar? Não, produz ele, tampa umas falhinhas, posta. As pessoas vão vir até você e vão ver que o teu serviço é bom. Agora, se o teu marketing for bom, o teu serviço for ruim, aí lascou. Aí tu sabe produzir um corte, mas o corte de dia a dia realmente não fica bom. Aí, como o marketing é um potencializador, ele vai estar derrubando o teu negócio. Porque muito mais pessoas estão sabendo que o teu produto é ruim. Olha aí, agora já começou a dar uma melhorada, tá vendo? Olha aí como já tá ficando bem melhor a conexão. E com o tempo, quando tu for pegando mais prática, tu vai saber fazer o point cut. E o point cut vai te ajudar demais com isso aqui. É aquele que nós vemos só com a pontinha da tesoura assim, ó. Fazendo em alguns lugares específicos, aí sim a gente consegue alinhar bem o tom do cabelo, entendeu? Coisa que a gente cuida quando vai fazer principalmente esses cortes do dia a dia da barbearia. Como a gente precisou secar o cabelo dele, né, pra finalizar as duas laterais, ó, ele não usa assim no dia a dia. Então eu vou molhar de volta.
A gente estica o cabelo pra ficar mais... pra gente conseguir trabalhar melhor com a tesoura na parte do topo, né? Ó, molhei aqui, ó. Vou dar uma amassada no cabelo dele de novo. Vou pegar mais um pouco do meu leave-in e vou passar no topo. Como a gente ganha tempo aqui, eu não vou lavar o cabelo dele, mas o teu modelo tu vai lavar. Ó, vou dar uma amassadinha. Deixar mais batidinho, que é o jeito que ele usa no dia a dia, ó. Tá vendo? A parte da frente maior do que a lateral, o degradezinho aqui, ó, finalizado, outro lado também, e bem didático, né? Ficou fácil agora. Agora você pode fazer 30 degradê.